Vou começar, tá, amor? Ah, tu tá me ouvindo? Vou começar de novo, né, na real. Enfim. Oi, oi. Esse vídeo aqui, ele nasce de uma certa... Não revolta, porque eu não levo muito a sério. Tão a sério, ao ponto de perder sono com isso, mas... É que assim, existe essa coisa do BookTok, né? E um desses caras, grande, aparentemente, tava na televisão. Ele deve ser grande, né? Tava na televisão. E ele falou assim como uma lástima. E como um fato, como se ele estivesse portando uma verdade, né? Dizendo que a literatura não é mais entretenimento. Não é vista mais como entretenimento. E que esse era o problema. E que é por isso que as pessoas andam leem. E sabe, olha o tamanho de sucateamento intelectual que ele tá fazendo com a literatura, sabe? Tipo, eu tô lendo aqui os tópicos. Tipo, ele tá realmente na televisão. Nossa, eu fiquei minúsculo aqui. Né? Na televisão colocando a literatura. Sabe, o ato de ler, o ato de sentar num dia propício, com a cabeça pra isso, se já é um hábito muito mais fácil. Mas sentar e focar por horas num monte de letra numa página. Tá comparando isso a facilidade que é um TikTok, sabe? Ambos são entretenimentos, então, sabe? Tipo, meu, honestamente, se é pra ter entretenimento, eu acho muito mais simples e muito mais fácil você assistir um TikTok. Passar horas num rio, sabe? Tipo, nesse século, tu vender a literatura como entretenimento, sabe? Tipo, meu, tô chegando na conclusão já do vídeo, mas tipo, não é mais fácil vender como que ela é de fato, sabe? Como um desenvolvimento, como uma nova maneira de desenvolver uma linha de raciocínio diferente, uma maneira de conseguir orquestrar melhor os pensamentos baseados em clássicos, baseados em pessoas que já pensaram isso antes e conseguiram fazer disso porra de um clássico. E isso vai te ajudar no teu dia a dia, isso vai te ajudar. Sabe, eu acho que é uma maneira muito mais fácil de vender um hábito como é a leitura do que dizer, tipo, é tão legal quanto uma novelinha de fruta. Porque não é, tá ligado? É muito fácil ser booktalker, né? É só cagar uma coisa que tu já conseguiu e dizer que os outros deveriam também. Tipo, eu entendo que agora eu tô fazendo TikTok também, então eu tô ligado na hashtag. Que o que eles leem, o que se recomenda nessa porra, é uns romancezinhos de aeroporto, né? É umas bobagens que de fato não trazem o que eu falei de autodesenvolvimento, assim, sabe? E tá tudo bem, isso é entretenimento, mas isso não é literatura, sabe? É também, óbvio que é também, mas não é sobre isso, sabe? Tipo, não é por isso que sei lá, Tolstói fugiu, sabe? Tipo, calma aí. Eu parto de um precipício. Brincadeira, eu parto de um princípio de quem escreve, né? E eu vi isso o João Gilberto Nova falando numa entrevista.
que o que importa num livro, ele também é escritor, né? É como o personagem começa e como ele termina, sabe? O resto a gente preenche. O que importa pra mim, como leitor, é o desenvolvimento pessoal. O que importa pra mim, como escritor, é de que maneira eu fui me construindo ao longo dessa ideia que eu botei como central do meu livro. Até porque eu sou os meus personagens, né? E. Autoficção. E eu ia odiar que alguém chegasse pra mim e falasse assim, como um somente, né? Como um apenas. Eu me entretive demais com o teu livro, sabe? Tipo, eu sei lá, tive um tempo muito bom com ele. Tipo, que bom, sim, é óbvio, né? Só que ao mesmo tempo, tipo, eu quero que a pessoa pense no que eu tava pensando, sabe? Reflita no que eu tava refletindo enquanto escrevia, sabe? Tipo, absorva algo, tire alguma coisa. Tipo, pô, entretenimento a gente esquece, sabe? Entretenimento passa, entretenimento de um TikTok pra outro já se passou o mundo inteiro, sabe? E eu não sei nem quem que é esse cara lá, sabe? Eu lembro que ele é um 5,5, 6 de 10 no máximo, assim. Sabe, tipo, tu dizer que é entretenimento é tu tirar toda a reflexão por trás. Tipo, tu vender como entretenimento. Claro, não que entretenimento não tenha reflexões por trás, óbvio que tem. Sempre tem. Mas não é na complexidade que eu acho que tava buscando alguém que leva a escrita, alguém que leva a anatomia, o intrínseco de uma cabeça de escritor a sério, sabe? Eu não acho que seja por aí. E, assim, honestamente, de novo, não sei quem é o cara, não sei o que ele recomenda, mas eu sei o que vende no Brasil, sabe? E o que vende no Brasil condiz muito. Tanto ao que esse cara tá falando, quanto o fato de ele estar na televisão falando isso. É podre, é pobre, é fraquinho. É tudo rio. Capaz. Eu não li esse livro, não faço ideia do que se trata. Brincadeira, mas tomara que você tenha ofendido alguém. Mas, sabe, isso aí, anotação. Eu sei que essas recomendações de BookTok são entretenimento, mas isso não define um leitor, sabe? Inclusive esse cara tava dizendo, né? Tipo, como fosse uma mídia perdida, um entretenimento perdido. Só que isso que se perdeu não é muito a forma de consumir o negócio. Quem se perdeu são as pessoas, sabe? Tipo, que eu me embananei agora que eu me perdi. Eu olhei aqui, tive um grande insight, mas sumiu da minha cabeça. Mas enfim, quem consome livros de BookTok? E livros de BookTok eu tô dizendo romance de dragão, sabe? Tipo, o CEO do pau duro que conheceu a ninfeta analfabeta de seios fartos, sabe? Essas paradas. Ou mesmo aquelas trilogias de vampiro. Vampiro não, vampiro é massa. Mas de dragão, sabe? Tipo. Isso não define leitores, sabe? Eu não acho que. Claro, isso é a definição de leitores no Brasil hoje em dia. Ok. Mas isso não deve. Esse hoje em dia não deve ser tido como
como a história mundial da literatura, sabe? Tipo, foi consumida até agora. Eu acho muito pouco, muito básico. E, obviamente, aí tu vai querer chamar pra literatura pessoas pra consumi-la, dizendo que isso aí, oferecendo isso pra elas, sabe? Obviamente tu vai chamar de entretenimento. Só que não é por aí, né, bicho? Porra. E os clássicos, sabe? E a construção, sabe? Tipo, pegar o mais básico dos exemplos possíveis da literatura mundial, tá? Crime e Castigo. Ninguém vê a culpa da mesma maneira depois de ler Crime e Castigo, sabe? E aí. Tu vai conversar com alguém que leu Crime e Castigo e essa pessoa vai dizer: é divertido. Meu, não é divertido, sabe? É cansativo. É frustrante, inclusive, a leitura. Dostoiévski é bem frustrante. Tipo, em questões intrapessoais mesmo. Eu não gosto, mas reconheço que é o maior. Tipo, sabe? Eu acho que dá muito pra oferecer pro, pra alguém que não é leitor. Pro povão, eu ia falando. A literatura. Só que não vai ser chamando de entretenimento, sabe? Olha só esta mídia de entretenimento perdida aqui, ó. Olha só como é legal. Mas não se parte, retomemos os caminhos do aqui a carregar meu vício, que desde a idade da razão deitou raízes no sofrimento. Tipo. Meu, não. Agora, se tu mostra expressão, se tu mostra o desenvolvimento, se tu diz tu não sai o mesmo daqui, sabe? Tipo assim, tu desenvolve teu espírito. Meu, não é entretenimento, é hábito, sabe? E não é um hábito vicioso pra maioria, sabe? Tipo, um hábito vicioso eu digo ver rios. Tipo, não, é um hábito que demanda. Demanda concentração, demanda tempo, demanda vontade, demanda querer, demanda abdicar de 100 rios pra um capítulo, talvez. Sabe? Tipo, pô, me caiu nas mãos Clarice agora. Onde é que tá? Uma edição horrível. Quase botei numa vela. É horrível mesmo, né? Mas, tipo, como é que eu vou dizer pras pessoas que isso aqui é entretenimento, é divertido? Que eu tô fazendo isso por gosto. Tô fazendo isso por prazer, mas eu não tô fazendo isso por gosto. Sabe? Eu não tô fazendo isso porque passo tempo. Porque a vida é tão cansativa, o de cotidiano, 6x1 é tão horrendo. Acho que eu vou sentar e ler uma Clarice para passar o tempo, sabe? Não, agora o cotidiano é tão horrendo. O que a gente pode aprender de si mesmo, sabe? Para lidar melhor com a gente, isso tudo. Pra lidar melhor com o humano. Para entender o que é o espírito de si mesmo, sabe? Sei lá, book talk não é pra mim porque eu não sou idiota, tá ligado? Só isso. Primeiro porque eu não acho que eu tô em condições eu tô muito vendo o reflexo do meu óculos aqui, como o meu rosto aumenta. Em questões de metalinguagem e tal, pra falar sobre um livro. E segundo que literatura não é entretenimento, sabe? Não tenho grandes conclusões pra ser tirada aqui. Mas assim,
se for pra colocar um bosta falando bosta na TV, que bota mais bonito, tá? Sem Bárbara, de preferência.